Olá, meus amigos. Espero que a semana de vocês esteja sendo maravilhosa. Espero de verdade que os compromissos estejam sendo honrados, que vocês estejam tendo um saldo bastante positivo no relacionamento de vocês com as pessoas, com seus alunos, com seus professores. E espero que vocês estejam conseguindo frequentar a academia, né? Numa época como essa aqui, não dá para ficar faltando de academia, né? Final do ano chegando e nós estamos tentando organizar as coisas da melhor maneira possível. Hoje nós vamos falar sobre o treinamento de posterior de coxa e glúteo. A ideia é expor para vocês maneiras interessantes de combinar o treino, de adequar o treino para que você possa colher os melhores resultados dentro do cenário onde você estiver inserido. Algumas pessoas ficam se espelhando em treinos que são inviáveis. Vou explicar. Acho que uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu entrei na faculdade, no início dos anos 90, inclusive eu ouvi isso de professores que não eram da área do desempenho. Eu ouvi isso de professores que eram da área da educação. Olha só que coisa interessante, né? Os pensadores da área da educação, né, com o saber específico deles, alertavam a todos nós no primeiro ano de faculdade sobre a necessidade de se individualizar programas de treinamento. E, poxa, nós estamos falando do início dos anos 90, né? E eu sei que nos anos 80 se falava muito isso. Bruno César Personal, boa noite, meu querido. Dani Sestari, Jackson Nogueira, sejam todos vocês muito bem-vindos. Thiago Tales, muito bem-vindos, meus amigos. Nilson Cunha, olha só, gente, eu tenho visto pessoas se inspirando, na verdade, e até mesmo copiando treinos prontos, por assim dizer, de pessoas famosas, pessoas que têm êxito na construção do físico deles. Dessa forma eu vejo as pessoas reproduzindo o número de séries, o número de repetições, algumas pessoas, e aí de uma maneira até louvável, por que não dizer, tentando reproduzir a carga. Então a pessoa vai lá e vê o peso que a fulana treina e tenta fazer o exercício de glúteo do mesmo jeito. Certa feita, uma das nossas alunas aqui do estúdio disse assim: nossa, eu vi a minha professora fazendo elevação pélvica e ela coloca 200 quilos. E assim, poxa, gente, levantar 200 quilos não é brincadeira, é muito peso, né? Meu irmão Roberval, que saudade, amigo, que saudade de você. E 200 quilos são 200 quilos, né? Elevação pélvica, em qualquer jeito, né? Essa é a lei da gravidade. Vejam bem, mas o glúteo dela, visualmente falando, não revela isso. É um glúteo que você fala assim, tá, e só, né? E, Haddad, mas é porque tem a genética envolvida. Sim, não é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Estou tentando dizer para vocês que se estabeleceu um número de peso, um número de séries baseado no que se vê nas redes sociais. E as pessoas tentam reproduzir os treinos. Veja, nós vamos falar hoje então sobre o treino de glúteo e de posterior de coxas. E você, de novo eu vou falar isso, precisa fazer uma leitura dessa pessoa que vai treinar para que você consiga responder as minhas 3 perguntas de sempre, a saber, para quê, para quem e quando. Amigos, para que serve a mesa flexora? Para tentar trabalhar maximamente os flexores do joelho. Quando ela é importante? No caso da mesa flexora, ela sempre é importante, ela é estabilizadora do seu joelho. Quem tem posteriores de coxa forte agacham com estabilidade muito grande, fazem stiff com estabilidade muito grande, tem força para fazer remada curvado. Então todo mundo precisa fazer. Agora sim, quando fazer? Quando fazer é que nós temos que tentar entender assim, mas vai fazer de que jeito? Porque se for para você pegar o método... Uma vez eu estava observando um treino muito bom, por sinal, um treino
daquele menino, o Brandão, né, que é o atleta, junto com aquele outro rapaz, o Horse. Um treino muito bom que eles fizeram para o YouTube. É lógico, eles estavam gravando para o YouTube, mas eles estavam dando o melhor que eles tinham naquele dia no treino de perna. Tava bom pra caramba. E aí eles fizeram um cluster set, não, um round, muscle set, né? Muscle round, desculpa. Que são séries acumuladas, com descansos muito curtos, e aí entra um drop set, continuam séries acumuladas, descansos curtos. E realmente é uma série muito boa de fazer. Eu fazia isso quando eu era forte, eu achava o máximo fazer isso. Mas veja, se hoje eu tentar reproduzir aquela série, vai ter um efeito muito baixo. E aí talvez algum dos amigos que estão aqui na nossa sala aí diria para mim: ué, Haddad, faça com a carga que você hoje consegue fazer. E eu então faço a réplica para você. Mas adianta eu usar a carga que eu consigo fazer para fazer uma série que eu poderia fazer uma coisa mais simples, colocar mais peso e fazer elas séries de 8 a 10? É o momento que eu estou agora. Percebam que tem um confronto aqui de situações, um conflito acontecendo. Tá. Falo isso para que você, quando for fazer seu treino, para que você, Josivelton, meu amigo, salve para você, muito boa noite, para que vocês consigam pensar de uma maneira um pouco mais ampla, não só o treino, mas quem vai treinar. Essa semana eu estava dando um treinamento para uma equipe e um dos professores chegou com um treino, assim, um microciclo montado, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim: ô mestre, me dá a sua opinião. E eu pensei comigo: baseado em quê? Eu falei: quem vai fazer esse treino aqui? Mas sou eu. Falei: tá, então vou explicar em 2 cenários diferentes para você me entender. E fui pontuando coisas que eram louváveis naquele treino e coisas que eram deploráveis naquele treino, para que ele então pudesse fazer as correções que cabia. Eu não corrijo mais os treinos das pessoas assim: tem que ser assim, tem que ser assado. Eu prefiro mostrar o que está errado e tudo, e deixar a pessoa tentar encontrar um caminho para ela ir crescendo e tudo mais. Mas entendam, quando você esbarra nesse problema de reproduzir séries das pessoas, você também esbarra na interpretação que aquela pessoa tem do treino baseado no físico dela. Então, quando alguém diz assim para você: não pode fazer posterior de coxa no mesmo dia de quadríceps, ele está baseando-se na opinião dele, que em nenhum lugar está escrito que pode ou não pode. E quando alguém diz tem que ser no mesmo dia, tem que ser perna completa, está baseando-se na experiência dele, né? Sabe como é que seria muito legal? Se a pessoa que acha que a perna tem que ser completa treinasse junto com a pessoa que acha que a perna tem que ser separada. Fala assim: você acha que a perna tem que ser inteira? Então vem fazer o meu treino. Ao final desse instante mágico, a opinião dos dois teria mudado. Vamos imaginar que o que acha que a perna tem que ser dividida desse conta, conseguisse, se fosse capaz de fazer o treino com a coxa inteira. A pessoa da coxa inteira ia pensar assim: caramba, o cara treina a perna separada e deu conta de fazer o meu treino inteiro, então eu estou me matando à toa. E olha o tamanho da coxa dele. E vamos imaginar o contrário, né? Que de fato o que faz a coxa separada convidasse o que faz a coxa inteira para fazer o treino e fala assim: faz a coxa inteira do jeito que eu faço. Você já pensou? Que interessante, que rico que ia ser esse momento para os dois. Mas eles preferem discutir. Eles preferem que o ego fale mais alto que o algo de bom em treinar junto, treinar de 2. Musculação é assim, né?
Deixa eu ver se esse exercício é bom. Ah, ele pega não sei o que. Faz. Pega o peso aí, tô te entregando o peso na mão. Bora lá, faça a sua série. Escuta menos, faça mais. Né? Então você já esbarrou numa coisa que eu, pessoalmente, acho altamente contraprodutivo, que é discutir se você vai treinar glúteo com coxa, se você vai treinar isquiotibiais com a coxa. Isso é altamente contraprodutivo. Nem todos os dias você consegue fazer o treino inteiro, é um primeiro ponto de vista. O dia que você consegue fazer o treino inteiro, você precisa se perguntar: eu estou realmente focado no que eu estou fazendo? Eu estou com atenção plena no que eu estou fazendo? Eu inteiro estou dentro do treino? Eu me preparei, eu me propus a fazer o treino? Não, cheguei do jeito que estava e bora, vamos fazer. Amigos, eu fiquei muitos anos. Rafa, como é a sua divisão de membros inferiores? Rafa, eu tenho uma facilidade tremenda com membros inferiores. Hoje não. Hoje eu não tenho facilidade tremenda com membros inferiores. Então eu nunca raciocinei muito na divisão de membros inferiores, porque a minha lógica ela transcendia um pouco a discussão das séries divididas. E eu vou explicar isso pelo treino de dorsais. Um treino meu, ele começava pelas remadas e depois ia para as puxadas. O treino da sequência, do próximo treino de costas, alguns dias depois, ele começava pelas puxadas e terminava pelas remadas. E por gostar dessa confusão toda, eu fazia a mesma coisa com coxas. Começava um treino pelos isquiotibiais e terminava no quadríceps. E o outro treino eu começava pelo quadríceps, ia lá e fazia um exercíciozinho de isquiotibiais no final. Então, não tinha muito essa coisa, né? Ó o Bal falando aqui, não lembro, mas tinha uma separação de treino de perna? Tinha nada, Bal. Era tudo muito simples, nem leg press existia onde nós treinávamos. Fazíamos agachamento, extensora, flexora e adutores. Pronto, ia embora. Daqui 2, 3 dias repetia tudo de novo e era assim a vida. Agora, amigos, imaginemos aqui, para discutir o treino de posterior de coxa e glúteo, nós precisamos entender quem nós vamos treinar. Há pessoas que, se você cansar os isquiotibiais, vamos fazer flexores, para depois trabalhar o glúteo. E nós vamos começar fazendo stiff, nós vamos começar fazendo, vamos dizer, flexora, tá? E depois nós vamos fazer o seguinte, stiff, nós vamos fazer terra, elevação de pelve. Quando chega na elevação de pelve, a pessoa está tendo espasmos ou cãibras nos isquiotibiais. Doutor Maurício Menicati, hoje treino de fone para me concentrar mais, mas principalmente para não ouvir questionamentos que não levam a nada. É o treino antissocial, né? Professora Morgana Rosa, que saudade de vocês e da cidade de vocês. Ô, beleza. Manda notícia, como que está a academia, como que estão as pessoas daí. Faz tanto tempo que não conversamos. Tenho profundo respeito pela senhora e pela sua família. Amo muito vocês, apesar de tantos anos que já se passaram. Mas muito respeito por vocês. Vejam só. Se essa pessoa que vai lá e faz a elevação de pelve, tendo cãibra de posterior de coxas, amigos, por que você deixou esse exercício por último? Fernando Ferreira, boa noite. Perdeu não, queridão, a gente sempre vai repetindo os conteúdos. Julian Personal, ô rapaz, como é que você está? Vejam, é preferível que essa pessoa comece pelo glúteo, né? Deixa os isquiotibiais para ela fazer mais ao final, para que ela consiga colher bons frutos. E a propósito, não precisa apertar tanto o treino de posterior de coxa dela, por enquanto. Dando espasmo na musculatura, não precisa disso, né? E, para algumas pessoas, a elevação de pelve não é lá um bom exercício. Não porque não funciona para o glúteo dela, mas porque os isquiotibiais estão matando o treino dela. Entenderam isso? Essa é uma maneira de você avaliar. A outra maneira de você avaliar é o seguinte: o trabalho que essa pessoa faz
no dia de quadríceps, precisa de muito foco, muita concentração e vários exercícios. Quando eu digo vários exercícios, é porque a quantidade de peso não é lá grande coisa. Imagine, você precisa pensar uma pessoa que hoje agacha com grande esforço, mulher, com 20 quilos de cada lado. Não é um peso que você fala, uau, vai ficar com a coxa igualzinha da menina do Instagram. Não, não vai. É um peso interessante, mas ela ainda vai passar por um programa de força aí, porque ela precisa de um pouco mais de carga. Quando você observa o leg press dela, tem 60 de cada lado, mas assim, se matando. E faz lá uma cadeira extensora. Gente, apesar dela ter dado o máximo dela, e nós sabemos que o máximo é sempre o máximo, dá para fazer o posterior de coxa nesse dia. Só que não é recomendável. Entende? Dá para fazer? Dá, mas não é recomendável. Seria muito mais interessante deixar isso para um outro momento. Jéssica Oliveira, _personal. Começar por exercícios multiarticulares e depois ir para os mais específicos pode ser uma estratégia interessante? Sim, principalmente para ganhos de força. Agachamento e depois mesa flexora, por exemplo. Pronto, chegou no que eu ia falar agora, professora. Amigos, imaginemos que essa pessoa tem uma dificuldade tremenda de isquiotibiais. Se ela faz o agachamento e vai para os isquiotibiais, ela está priorizando os isquiotibiais? Não, mas ela está fazendo um bom estímulo. Ela precisa priorizar os isquiotibiais? Nós só vamos saber daqui a alguns meses, observando a coxa dela. Se os isquiotibiais estiverem passando por um processo hipertrófico, você vai falar que está ficando bonito, está ficando interessante. Tudo bem. Se os isquiotibiais não estão se desenvolvendo usando essa estratégia proposta de sair do agachamento e ir para a flexora, é provável que você vá ter que experimentar um dia para os isquiotibiais. Um dia que a pessoa vai na academia para fazer flexor, stiff, para experimentar exercícios mais específicos. Não dá para você ficar mostrando artigos científicos, até porque não tem como estudar hipertrofia da maneira que as pessoas estão imaginando que tenha. Não dá para você se basear nisso. E você não deveria levar somente as tuas experiências em conta, em consideração. Você deveria analisar de uma maneira um pouco mais distante, assim, falar, deixa eu ver. O quadríceps dela está desenvolvendo? Está. O posterior não está. Eu posso me concentrar menos no quadríceps e apertar mais o posterior de coxas? Se o quadríceps dela estiver descompensado de tão grande, pode. Mas caso contrário, divida o treino. Coloca uma sessão onde você vai priorizar mesmo o posterior de coxa. Agora entenda, priorizar o posterior de coxa não significa que você não vai fazer os exercícios de quadríceps. Entende? Um exemplo disso, um excelente exemplo disso é quando você tem uma pessoa que faz quadríceps na segunda e o posterior de coxa na sexta-feira. Descansou 3 dias e vai descansar mais 2 dias pela frente. É uma excelente organização do trabalho. Mas quando chega na sexta-feira, você fez lá flexora, flexor sentado, fez o stiff. Vou dar um sustinho no meu quadríceps. Aí você vai lá para a cadeira extensora. Fala, mas não fez muito sentido. Ela poderia ter estimulado o quadríceps dela em qualquer outro exercício que também trabalhasse os isquiotibiais, entendeu? Principalmente se você não tiver muitas opções de flexor. Aqui no meu estúdio tem flexor sentado, tem flexor deitado, ambas maravilhosas. E tem um monte de opções de agachamento de hack e um monte de opções de leg press. Dá para você se divertir aqui. Mas, por exemplo, eu não tenho uma flexora unilateral e muitas vezes eu estou treinando as minhas alunas e eu falo, poxa, seria muito bom agora se tivesse uma flexora unilateral para eu diminuir um pouco o peso e tirar o descanso. Isso agregaria muito valor. Percebam então que nós estamos falando de uma possibilidade de trabalho que não há e eu preciso me basear no que a aluna tem para oferecer nesse momento agora. Entende isso? O mesmo raciocínio vocês farão
para o glúteo. É lógico, amigos, que os treinos de quadríceps trabalham o glúteo pra caramba. Eu vejo pessoas se digladiando aqui na internet, discutindo que já pega o glúteo. Veja bem, não é porque treinou o glúteo que estimulou para hipertrofiar de maneira satisfatória. Vou dar um exemplo assim, bem sossegado para você entender. Quando você treina coxas, a panturrilha trabalha pra caramba. Significa que ela cresce? Quando você treina costas, o deltoide posterior trabalha pra caramba. E daí, ele vai crescer? O bíceps trabalha pra caramba. Ele vai crescer? A cabeça longa do tríceps trabalha pra caramba. Ela vai crescer porque você treinou costas? Talvez. Mas e os meros mortais que não crescem porque você fez os exercícios de costas? Eles vão ter que trabalhar o bíceps, vão ter que trabalhar o tríceps, vão ter que trabalhar o deltoide posterior. Entenda. O treino é de verdade, individualizado, e você só consegue responder a essas perguntas se você observar o seu aluno. Não tem um outro remédio santo para isso. Eu vejo meninas com alto potencial, mas um alto potencial, se arrebentando dentro da academia, quando podiam treinar menos. Eu vejo meninas fazendo exercícios pesadíssimos de quadríceps, quando estava na hora de treinar um pouco mais leve, deixar o joelho dobrar um pouco mais, usar outras técnicas, tirar o descanso. Vejo meninas fazendo stiff, pesadíssimo, pesadíssimo, e o bumbum da menina já é desse tamanho. Eu falo, por que ela está fazendo isso se a perna dela não tem a posterior de coxas? Então, essas observações são observações que todos vocês deveriam fazer nos treinos de vocês e transferir isso para os treinos dos seus alunos. Dessa forma, você consegue harmonizar glúteo com posterior de coxa, fazendo um físico de visual mais agradável. Talvez não fique grande, mas não se esqueçam, ficar grande é uma questão do que se come, de como se dorme e de um estilo de vida. Gente que come pouco com medo de engordar não fica grande. Gente que engorda porque está comendo a mais, está treinando de menos. Não, Haddad, porque o carboidrato, a farinha branca, tá. Tudo bem, treina mais duro. Até aprender a comer. O raciocínio é muito simples. Está engordando? Treina mais pesado, treina mais sério, treina mais duro. E aí contrata um nutricionista para ele te ajudar a posicionar melhor o que comer, que hora comer. Eu espero que essas perguntas elas tenham mostrado para vocês de alguma maneira uma forma para se pensar o treino de posterior de coxas. Agora eu vou falar da técnica. Eu vejo pessoas fazendo a mesa flexora, assim como a cadeira flexora, de uma maneira muito explosiva, e eu observo e falo, são músculos, pelo menos o bíceps da coxa, ele é um músculo penado, ele tem uma força tremenda. Ele rouba o seu exercício quando você faz isso. Faça de maneira controlada o exercício, como quando você treina tríceps, como quando você treina bíceps do braço, de maneira controlada. E se você for explodir, a volta então tem que ser duplamente controlada, para que você consiga, sabe, de alguma forma, elaborar melhor o estímulo mecânico que está sendo transferido para o músculo. Levantar e abaixar o peso não gera estímulo mecânico satisfatório para a hipertrofia, isso gera força. O estímulo satisfatório, ele associa tensão ao tempo de tensão. Uma maneira de você educar isso, eu disse educar, não estou falando para você treinar desse jeito sempre, mas experimente um treino apenas, fazer a fase concêntrica em 3 tempos, 1, 2, 3, e a excêntrica em 3 tempos, para você parar de fazer movimentos explosivos com os isquiotibiais. Elevação de pelve, todas as pessoas que eu vejo, todas, fazendo ela com muito peso, fazem a subida explosiva, absurdos, e chega lá em cima e já começa a fazer negativo. Fala, mas cadê o pico de contração?
Cadê a ação concêntrica clara? Segura 1, 2, negativa, fazendo a excêntrica. Pensem nisso. Isso vai ajudar sobremaneira o treinamento de força dos isquiotibiais e dos glúteos e também a construção da massa muscular. Ainda essa semana a gente vai se encontrar mais para discutir outras variáveis envolvidas com o treinamento. Uma excelente semana para vocês. Eu tenho deixado de coração mensagens motivacionais para vocês ficarem firmes durante a semana. Final de ano é para nós encararmos os desafios e as dores como oportunidades que a vida pedagógica está nos dando para nós podermos nos construir e operar num mundo que funcione de uma maneira melhor. Beijo no coração de vocês.